Olá a todos. Desta vez gostaria de comentar um filme deste ano, 2021, cujo título é Oslo, e faz referência a umas negociações mais ou menos, está baseado numa história verídica e faz referência a umas negociações organizadas por um casal em que a mulher é norueguesa, entre então a OLP, portanto a força armada e política que defendia a independência da Palestina, e Israel. Umas negociações informais à margem das negociações oficiais. E vamos partir do princípio que a história é verídica, o que se conta lá. Conta a história, como dizia, desse casal que organiza um encontro numa casa perto de Oslo, na Noruega, entre dois representantes da OLP, penso que era o ministro dos Assuntos Exteriores da OLP e uma outra pessoa, começa com um professor israelita e um amigo seu. Em algum momento se diz, um deles dizem, já não dizem os dois, que nunca tinham estado com um israelita ou com um palestiniano frente a frente. É uma coisa bastante singular. E as regras do jogo que o tal casal estabelece na casa é que há uma sala para discutir os problemas, e podem discuti-los abertamente, porque não há propriamente uma agenda fechada. E assim que saem da sala é convívio, tempo de convívio entre eles. E a primeira coisa que o filme mostra é a importância do diálogo, do conhecimento, do ver-se cara a cara, de não ter na cabeça um inimigo mais ou menos fantasmagórico, que com todos os males possíveis. Esse diálogo cara a cara, que começa por uma certa surpresa, timidez, ou recelo, ou um certo afastamento, mas acaba por se ir superando esse distanciamento, e depois do primeiro encontro, os palestinianos pedem que venha alguém mais representativo de Israel, porque o que estava à frente naquele momento era um professor, muito bem, um professor teórico e enfim, muito aberto ao diálogo. A ideia do diálogo sem holofotes, não é? Sem ter que fazer uma agenda mediática para ninguém, é sempre frutuoso, ou pelo menos tem uma alta probabilidade de ser mais frutuoso do que o outro, não é? Sobretudo se o diálogo é sincero. Esta era outra característica que se vai ultrapassando à medida que vêm israelitas um pouco mais importantes, e a importância da verdade de quem diz. Quando aparece o segundo, digamos, o israelita na segunda conversa, pica um bocadinho o representante da Palestina e atiram à cara um do outro o que é que cada um pensa dos outros, não é? São coisas horríveis, não é? Mas o israelita pede um break, sai cá para fora e diz aos que estão a organizar: eu com esta pessoa vou poder falar. Lá no filme não se explica bem o porquê, mas depois pensando, entende-se, porque o representante da OLP diz claramente o que pensa, não é? Não era algo favorável, como é óbvio, não é? Mas é com pessoas que dizem a verdade e que são sinceras, é possível entender-se. Aliás, também aparece mais vezes durante o filme algum dos representantes a dizer: eu quero que este casal esteja aqui, penso que até se refere ao marido, porque dizem a verdade. Realmente, depois até havia qualquer coisa que não era completamente verdadeira, mas o que inspira a confiança é que as pessoas digam a verdade. Há uma passagem, um episódio muito engraçado, que fala de um outro tema, um terceiro tema sumamente interessante, que é o momento em que há uma grande discussão, já fora da mesa de reuniões, mas na aula em que supostamente devia haver uma concordância e falar de tudo e de nada, né, de coisas da família ou de coisas mais ou menos vulgares, e que começam a exaltar-se os ânimos. E a senhora que cuida da casa, a governanta, nesse momento entra com um prato de waffles, um prato especial, e começa a explicar-lhes
como é que aquilo está feito, os ingredientes e a maravilha que é. E todos comem do prato e acalmam-se. Isto é, a comida em comum, uma boa comida em comum, consegue como que trazer para o de cima uma parte do que há em comum entre todos nós, não é? A natureza humana que tem pontos de sobra para se poder entender, não é? Há um outro filme que até o Papa Francisco referiu num dos seus documentos, A Festa de Babette, que tem este tema como algo de fundo, não é? Com uma boa refeição, naquele caso um bom jantar, conseguiu ultrapassar dificuldades mesmo espirituais. Para nós é muito importante este tema, para nós cristãos, porque às vezes podemos ter a tendência, em alguns casos, a idolatrar esse tipo de bens, ou, pelo contrário, desprezá-los, como se não tivessem valor nenhum. E isso é uma grande estupidez, tanto uma coisa como outra, porque eles são necessários, fazem-nos bem, se os usarmos com sabedoria, e podem ser um elo de união extraordinário. E, por fim, o último ponto que eu queria comentar é a motivação do casal, né? Porque é que o casal decidiu empreender e fomentar este diálogo à margem de negociações oficiais. Isto já com digamos, o israelita de topo, já nas negociações, há um momento em que lhe pergunta em público, mas porquê que você faz isto? E ela começa por dizer, mas vocês não fariam o mesmo se estivesse no meu lugar? E ele diz-lhe, não, não faria. E ela conta um episódio, que aliás já se tinha visto no filme, que ela assistiu na guerra israelo-palestiniana, um episódio em que dois rapazes novos, um israelita e outro palestiniano, se enfrentam, o israelita com espingarda e o outro com uma pedra, né? E antes de fazerem alguma coisa um contra o outro, olham-se e ficam parados, os dois com o mesmo medo, o mesmo apreensão perante aquela situação de ter que lesar ou fazer mal a um outro ser humano. O episódio acaba mal porque vem um segundo soldado e mata o palestiniano. Mas a Mona, que é a protagonista do filme, fica-lhe gravado o olhar dos dois e vem-lhe à cabeça, deve haver aqui uma possibilidade de entendimento, né? Temos que conseguir esse entendimento. E o que lhe chamava a atenção para esse episódio é, às vezes, pequenas coisas que nos acontecem na vida, pequenas referências, pequenos comentários, se pensarmos um bocadinho mais neles, às vezes são suficientes para tirar grandes conclusões. Pode parecer desproporcionado, às vezes pode ser uma coisa episódica sem transcendência nenhuma, mas noutras ocasiões não é bem assim. Coisas que as pessoas nos dizem ou que comentam, tanto positivamente como negativamente, ora isto não fez nenhum bem ou isto foi de grande ajuda, podem nos servir para pensar, não há aqui uma semente que me pode ajudar a pensar um pouco em termos mais valiosos, de maior amplitude, de maior ajuda aos outros. Isso exige um mínimo de reflexão, um mínimo de abertura, com uma visão cristã, a perguntar a Deus, Senhor, o que é que me queres dizer com isto? Eu fico com estes 4 tópicos, a importância do diálogo, mesmo entre inimigos de longa data, a importância de ser verdadeiros nesse diálogo, a importância das coisas humanas que unem e depois estas lições que, partindo de episódios pequenos, podem ajudar-nos a alcançar grandes metas. Ficaria com estas 4 sugestões para vermos este filme interessantíssimo.